Olá, seja muito bem-vindo a mais uma estação das células, desta vez o Deus Pródigo, e hoje, capítulo número 1, as pessoas em volta de Jesus. Que alegria receber você e a sua célula em mais uma estação. Nossa igreja é uma bênção e estamos muito felizes. Nós estamos então iniciando o livro O Deus Pródigo. O autor é o Timothy Keller. A ideia então é nas próximas 7 semanas nós estudarmos esse livro que tem como subtítulo Recuperando a Essência da Fé Cristã. Então, é uma exposição da parábola do filho pródigo e eu tenho certeza de que vai ser uma bênção na nossa vida. Eu vou fazer a leitura da parábola apenas uma vez e apenas nesse vídeo. Nos próximos vídeos nós iremos apenas falar sobre o versículo-chave do dia. Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz assim: Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Diz o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nós estamos então diante dessa parábola, a parábola do filho pródigo, que provavelmente o melhor título para essa parábola é a parábola dos 2 filhos perdidos. A verdade é que nas próximas semanas nós vamos estudar sobre isso e entender que, por mais que essa parábola seja uma passagem de uma fácil ou de uma rápida interpretação somente voltada ao filho mais novo, aquele que esbanjou e recebeu graça, então a gente consegue aplicar isso para a nossa vida, entender que esse é o chamado de Deus para a nossa vida, né? A vontade de Deus, uma iniciativa de Deus, a própria salvação. O que nós precisamos entender também é que nessa parábola existiam 2 filhos perdidos. Um
que simbolizava a libertinagem, a imoralidade aberta, mas o outro também que simboliza o moralismo, aquele que obedece só para ter coisas. Então, nós vamos entender que os dois aqui estão perdidos. Mas, como o nosso capítulo de hoje é falando sobre as pessoas que estão em volta, vai nos ajudar bastante a gente conseguir entender para quem que Jesus estava falando essa parábola. Por que que Jesus começou a dizer isso? Se você olhar lá em Lucas capítulo 15, no versículo 1, que é o versículo-chave da nossa aula de hoje, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Logo depois, Jesus começa a falar sobre a parábola das 100 ovelhas, que uma foi perdida, então ele deixa as 99 para buscar essa única ovelha, e ele emenda logo depois, no versículo 11, com a parábola do filho perdido. Então hoje nós vamos pensar sobre as pessoas que estavam em volta de Jesus. A primeira coisa que a gente vai entender é que essas pessoas que estavam em volta de Jesus são divididas em dois grupos. Olha só o primeiro grupo: publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-los. Mas logo no versículo 2, o segundo grupo: mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então conseguiu visualizar que existem dois grupos, os pecadores e publicanos. Os pecadores aqui está em aspas, porque a verdade é que todo mundo aqui está pecando e nós vamos falar sobre isso. E o segundo grupo, os fariseus e os mestres da lei. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que as pessoas que estavam em volta de Jesus, ali, todos eles, então, eram os pecadores. Então, por isso que essa mensagem de Jesus, ela tem um alvo: atingir os pecadores. Mas é fato que ela tem muito mais uma intenção de falar para os fariseus e os mestres da lei. Por quê? Porque eles estavam se achando corretos, certos, sem pecados, aqueles que obedecem, que cumprem, que fazem tudo bonitinho e que não há defeito diante de Deus. Mas Deus, Jesus aqui, vai trazer então essa mensagem principalmente para os fariseus e mestres da lei. Então está conseguindo visualizar que existiam dois tipos de pessoa. Agora o mais importante é saber que esses dois tipos de pessoa, eles representam o filho mais novo e o filho mais velho. Pense então que os pecadores e publicanos, ou os cobradores de impostos, eles representavam então o filho mais novo. A gente podia pensar, podemos dar uma palavra que é a liberdade. Aqueles que abandonaram tudo, traíram o seu próprio povo, como por exemplo os publicanos, que são judeus, que traíram o próprio povo judeu para cobrar imposto do judeu e ainda subjugar ou extorquir ele diante de um valor excessivo. Então, esse grupo que buscava a liberdade, os pecadores, os promíscuos, os imorais, aqueles que viviam como se Deus não existisse, eles vão então representar o filho mais novo. E os fariseus e os mestres da lei, aqueles que obedeciam, e a gente podia dar a palavra para ele de moralidade, aqueles que buscam o moralismo, que na verdade é muito mais uma estética ou uma obediência externa do que uma conversão, uma obediência interna. Então, os mestres da lei e os fariseus simbolizavam e representavam então o filho mais velho. Entende que essa parábola vai encontrar lugar no coração dos dois tipos de pessoa. Então, qual era o pecado desses dois tipos? Então, a Bíblia vai falar sobre pecados no plural e a Bíblia vai falar sobre pecado no singular. Quais eram os pecados? Cada um se manifestava de uma maneira, ou seja, pela libertinagem ou pela imoralidade, o outro lado pela hipocrisia, que é o que Jesus fala dos fariseus, pela obediência externa ou simplesmente no sentido de se achar melhor um do que o outro. Então, os pecados eles vão se manifestando na nossa vida de maneiras diversas. Agora, a verdade é que todos esses pecados eles têm uma raiz, que é o pecado original. Qual é o pecado? É não amar a Deus
sobre todas as coisas. Tanto o filho mais novo como o filho mais velho não amaram a Deus sobre todas as coisas. O filho mais novo viveu como se Deus não existisse. O filho mais velho obedecia a Deus, ou obedecia o seu Senhor, justamente para ter as coisas do seu Senhor, para ter as coisas do seu Pai. E às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente se identifica ou com o filho mais novo ou com o filho mais velho. A gente se identifica ou com os publicanos e pecadores, que vivemos como se Deus não existisse, como se não houvesse uma justiça, o juízo, uma vontade de Deus de relacionamento, e vivemos do outro lado como um falso moralista, aquele que fica olhando o erro do outro, apontando o erro do outro e, na verdade, não enxergando a própria trave no olho, enxergando o próprio orgulho de querer ser melhor um que o outro. Então, aqui a primeira coisa é a gente enxergar que os dois grupos, os dois tipos de pessoas, eles pecaram contra Deus. E o seu pecado na raiz é não amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui é algo muito desafiador, que somente o Evangelho para mudar. Se você é corintiano, por exemplo, como eu poderia falar para você, olha, você precisa amar o Palmeiras sobre todas as coisas, porque se você amar o Palmeiras sobre todas as coisas, eu vou te dar dinheiro, ou eu vou salvar a sua família, ou vou fazer tal coisa. E aí você, de alguma maneira, fala o seguinte, não, tudo bem, então eu vou comprar uma camiseta do Palmeiras, eu vou decorar o hino, vou no Allianz Parque, vou fazer o que eu puder, vou decorar a escalação do Palmeiras, mas muito provavelmente pode ser que você não ame o Palmeiras de todo o coração, caso você ame de verdade o Corinthians. Por que isso? Porque a gente não acorda de um dia para o outro e fala assim, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas. Dificilmente isso vai acontecer. Por quê? Porque a gente vai sendo seduzido pelas coisas desse mundo e a gente constantemente ama mais algumas coisas do que até mesmo a Deus. A gente coloca o dinheiro, a gente coloca a nossa família, a gente coloca tanta coisa na frente de Deus e vivemos como se Deus não existisse diante disso. Então, o que fazer? Somente se Deus der um novo coração para a gente. Somente se Deus, através do seu Evangelho, purificar o nosso coração, mudar o nosso íntimo e mesmo assim, pode ser que por causa da semente do pecado, nós dizemos uma coisa para Deus, em algum momento da nossa jornada, da nossa caminhada, nós caímos de novo. E isso muito provavelmente vai acontecer até o final da sua vida. Mas a história dos dois filhos perdidos é justamente sobre um pai que corre até o filho mais novo, depois que ter se arrependido, e de um pai que vai e insiste com o filho mais velho. Então, é uma iniciativa do nosso Deus para com o filho mais novo, que tem por trás ali a representação dos publicanos e dos pecadores, e também de um pai que vai até o filho mais velho, vai e insiste, como diz aqui no versículo quase terminando a parábola, ele vai e insiste com o filho mais velho, que por trás estão os fariseus e os mestres da lei. É saber que a gente provavelmente se encaixa em um desses dois cenários. Esse é o primeiro ponto, a gente saber sobre e estudar sobre isso, sobre os dois blocos estão pecando contra Deus. Agora, em segundo lugar, é a gente pensar, será que Jesus está de um lado ou do outro? Será que Jesus está do lado do filho mais novo? Ou será que Jesus está do filho mais velho? Se a gente colocasse o filho mais novo de um lado aqui e o filho mais velho de um outro lado aqui, vocês veriam que eles teriam muitas diferenças. Eles provavelmente se vestiriam diferente, eles provavelmente teriam uma vertente política totalmente diferente, muito provavelmente oposta. Eles pensariam diferente sobre dinheiro, sobre economia, sobre criação de filhos, sobre casamento. Muito provavelmente eles vão pensar de uma maneira totalmente diferente. E aí você provavelmente pode se perguntar, tá, será que Jesus está de um lado de um ou totalmente do lado do outro? A verdade
é que não. A gente não pode tentar encaixar Jesus de um lado das coisas ou de outro lado das coisas. Jesus não está totalmente de um lado de um e não está totalmente do lado do outro, porque nenhum desses dois lados estão totalmente do lado de Jesus. Entende isso? Que é tão ruim quando a gente tenta colocar Jesus dentro de uma ideologia política. É ruim quando a gente tenta colocar Jesus dentro de um esquema de igreja, dentro de uma lista de regras. Por quê? Porque não é isso. A palavra vai falar justamente sobre um relacionamento, sobre uma intenção. A palavra de Deus é justamente uma intenção de Deus, do Pai, se relacionar com a sua criação, redimindo então a sua criação para que eles pudessem voltar e se tornar filhos. Então, quando a gente pensa sobre Jesus estar de algum lado ou de outro, às vezes a gente percebe uma tentativa nossa de tentar encaixar Jesus naquilo que a gente pensa. Então, às vezes você fica pensando, não, pode ser que eu tenha me identificado aí como o filho mais velho, que olho para o outro ou para o novo na fé e para aquela pessoa e falo assim, nossa, esse cara tem um pecado absurdo, isso aqui é gigantesco, mas na nossa cabeça o nosso pecado é imperceptível. Então, enquanto nós estamos ministrando, provavelmente você vai se identificar com algum dos lados. Agora, esse grupo não pode tentar fazer com que a gente tente encaixar Deus na nossa ideologia, nos nossos pensamentos. O que nós precisamos fazer é exatamente o contrário. Conhecer o nosso Senhor, conhecer o nosso Pai e moldar as nossas convicções, aquilo que a gente pensa sobre casamento, aquilo que a gente pensa sobre dinheiro, sobre filhos, sobre política, colocar isso diante de Deus e falar assim, Deus, eu não quero abraçar nada, porque não quero dizer que o Senhor está de um lado ou de outro, mas eu quero que a minha vida seja redimida e os meus pensamentos e as minhas convicções sejam redimidas ao Senhor. Existe um livro chamado Os Miseráveis. Esse livro fala sobre um homem, um ex-presidiário, que ele foi preso por roubar alimento para os seus familiares. Ele tinha que ficar 4 anos, ele acabou ficando muito mais tempo. Não me lembro muito bem da história. Ele ficou muito mais tempo porque ali era difícil, ele toda hora tentava fugir e tudo mais. E tinha um outro personagem nessa história, que era o personagem do inspetor, do policial, que perseguia a vida desse homem, dizendo que ele jamais poderia se redimir. Pois bem, esse homem saiu da cadeia, cumpriu tudo que ele tinha para cumprir e tudo, e o policial, o inspetor, continuou perseguindo a vida desse homem, justamente por achar que esse homem nunca poderia se redimir daquilo que ele tinha feito. Então ele perseguia, até o momento que ele ficou sabendo de uma atitude desse ex-presidiário, que ele agiu com misericórdia com uma família. E aquilo, na cabeça do inspetor, do policial, foi tão gritante, porque ele não conseguia ver uma pessoa fazendo alguma coisa boa, mesmo que essa pessoa, na cabeça dele, era uma pessoa má. Aquilo foi um conflito tão grande nele, porque ele achava que aquela pessoa merecia a justiça que fizesse com que ele ficasse preso para sempre ou tirasse a própria vida dele. E esse inspetor ele não consegue lidar com isso, a ponto até dele tirar a sua própria vida. Porque ele não conseguiu lidar com o outro exercendo com misericórdia. Ele não conseguiu lidar com o outro tendo uma boa vida, uma vida próspera, uma vida com família e uma vida de paz. Então, isso mostra muito bem qual é a nossa relação. Às vezes a gente tenta colocar a justiça de Deus sobre a nossa justiça própria e a gente acaba se dando muito mal, porque a gente fica achando e fica perseguindo as pessoas a ponto da gente perder a nossa própria paz. Jesus não está de nenhum lado, de um lado para cá ou de um lado para lá, porque nenhum desses lados estão do lado de Jesus. Então é nessa hora que o nosso coração precisa se converter ao Senhor. E em último lugar, qual é então a igreja que nós precisamos ser? Nós precisamos ser uma igreja só de irmãos mais novos, a gente precisa ser uma igreja que é de irmãos mais velhos. A verdade é que se a gente for uma igreja só de irmãos mais novos, a gente vai ser uma igreja que existe hoje essa realidade, uma igreja que abraça a libertinagem, que fala, venha como você é e permite com que a pessoa continue do jeito que ela está.
Então venha do jeito que você está, venha como você é, e eu deixo aqui você exatamente como você está. Fico falando, fico fazendo um carinho na sua cabeça, dizendo que é assim mesmo, que você pode e tudo. Isso vai fazer com que a gente tenha uma igreja imatura e que o evangelho não seja pregado e nem gere uma transformação na vida daquela pessoa. Mas de um outro lado, a gente não pode ser também uma igreja somente de irmãos mais velhos, que olham para outros pecados e falam assim, nossa, esse pecado é grotesco, mas os meus são contornáveis. Que Deus nos livre disso. Se a nossa mensagem, se a nossa igreja não alcança irmãos mais novos, muito provavelmente ela está cheia de irmãos mais velhos. E é nisso que nós precisamos refletir. Qual é a igreja que nós precisamos ser? Que os irmãos mais novos cheguem, que os irmãos mais velhos sejam confrontados e que o evangelho de Cristo seja pregado, para que nós possamos receber esse amor que nos transforma, mas também nos confronta, que coloca um espelho na nossa cara, dizendo, olha, você é mais sujo do que você imagina. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos nos ver nessa passagem e deixar com que o evangelho transforme a nossa vida. Deus abençoe.